Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Você já parou para prestar atenção que muitos cristãos visitam montes ao redor do mundo, seja para orar, pedir graça da parte de Deus e até milagres, como se está ali no monte a resposta de todos os seus problemas, e como também o próprio Deus só estaria ali no monte. De fato, Deus está ali no monte, assim como em todas as partes do mundo. Além de onisciente, onipotente e principalmente onipresente. Meus irmãos, o prefixo oni significa tudo. Mas sabendo que Deus é onipresente, então, como sempre, as pessoas que querem falar com Deus vão ao monte, mesmo sabendo que Ele está em todo lugar. Na verdade, Deus quer que você também faça a sua parte. As bênçãos de Deus não caem do céu sem você também não faça a sua parte. E subir o monte é uma maneira de fazer a sua parte. Eu me atrevo a discorrer em palavras o que está escrito no Salmo 128, nos versículos 1 e 2. Expressa que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Nesses dois versículos, Jesus quis dizer simplesmente: seria abençoado aquele que faz a sua parte. Afinal, qual é o significado dos montes, como estão na Bíblia? Os montes são mencionados com frequência na Bíblia porque pontilham a paisagem onde as histórias na Bíblia aconteceram e acontecem até nos dias de hoje. Como resultado, montes e colinas são mencionados mais de 500 vezes nas Escrituras Sagradas. Tem um simbolismo religioso lógico para as culturas judaica e cristã, uma vez que estão mais perto de Deus, que habita nos céus. Como resultado, Deus muitas vezes se revela no topo de um monte. No Antigo Testamento, os montes do Sinai e Sião são os mais significativos. O Monte Sinai é o lugar onde Moisés recebeu o dom da lei, os 10 mandamentos. Assim, o Monte Sinai é um símbolo da aliança de Deus com Israel. No Novo Testamento, Jesus nomeia os 12 discípulos em um monte. No Evangelho de Mateus, Jesus faz as bem-aventuranças em seu Sermão da Montanha, evocando uma imagem de Moisés que recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. No Evangelho de Mateus, está recheado de passagens significativas com montes. Por exemplo, a tentação de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 8, o Sermão da Montanha, também Mateus 5, capítulo 1 e 12, uma série de curas, Mateus capítulo 15, do versículo 29 a 31, a transfiguração, Mateus capítulo 17, versículo 1, o discurso final de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 3, e o comissionamento dos apóstolos, Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Talvez a cena montanhosa mais significativa nos evangelhos, no entanto, é a transfiguração de Jesus. Neste momento em que Jesus aparece com Moisés e Elias, que encontraram Deus no topo do monte no Antigo Testamento. A transfiguração é o momento em que os discípulos encontram Deus através de Jesus e Jesus, por sua vez, é visto como o cumprimento da lei de Moisés. Na Bíblia, montanhas estão entre o céu e a terra, porque montanhas bíblicas são lugares de onde Deus habita e encontra o homem. Vemos isso no início da Bíblia, no Jardim do Éden, que estava em uma montanha. O Jardim do Éden nos dá um padrão bíblico para o mundo que a Bíblia traz em várias formas em todas as suas páginas. A montanha de Deus no Éden transcorreu dos tempos. Esse local torna-se o Monte Sinai, o Tabernáculo, o Templo de Salomão, e será concebida a Nova Jerusalém, que é a cidade de Deus. Desde a queda de Adão no Jardim do Éden, Deus tem trabalhado para levar a humanidade de volta ao Monte Santo de Deus para habitar com Ele. Como Davi escreve no Salmo 15,
É por isso que vemos o padrão da montanha no Éden, criado em todo o plano de salvação de Deus. Veja a descrição desse versículo. Quem peregrinar na tua tenda? Quem habitará no teu santo monte? O monte é um símbolo poderoso e importante, e entender o significado das montanhas na Bíblia e lhe darão grandes informações sobre a compreensão da Bíblia no contexto mais amplo. Especialmente os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis, dá-lhe a base para construir a sua compreensão de toda a Bíblia. Aprendemos com Gênesis que o Jardim do Éden era um lugar onde Deus habitava e falava com o homem. Veja a explicação. A água que dá vida flui de um lugar montanhoso. O Jardim do Éden tinha que estar em uma montanha, porque os 4 rios que estavam fluindo de lá para os 4 locais diferentes da terra. O capítulo 28 de Ezequiel, nos versículos 13 e 14, Deus falando a Satanás, também fala sobre o Éden, que está em uma montanha que diz assim: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. O jardim do Éden é o próprio lugar onde Deus escolheu habitar na terra antes que o homem caísse em pecado. Era um jardim que estava localizado em uma montanha. É o monte que Adão se encontrou e conversou com Deus cara a cara, no jardim do Éden, no Monte Santo de Deus. Desde que Deus expulsou Adão do jardim, nós o vemos repetidamente reconstruindo o padrão mundial para criar um lugar onde o homem pudesse encontrar Deus. Vemos Deus se reunindo com Moisés no Monte Sinai, falando com ele de uma sarça ardente. Mais tarde, dando-lhe a lei e os projetos para o tabernáculo na mesma montanha. Uma vez que o tabernáculo estava pronto, Deus veio para habitar nele. Suas estruturas históricas e visionárias para os locais de habitação de Deus na terra. No livro do Apocalipse, capítulo 21, nos versículos 9 e 10, que diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, que estavam carregadas com as 7 últimas pragas, e ele falou comigo dizendo: venha aqui, eu lhe mostrarei a mulher, a noiva do Cordeiro. Ele me levou em espírito em um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Em Ezequiel, capítulo 40, versículo 2, tem outra citação verdadeira que diz assim: nas visões de Deus, ele me trouxe para a terra de Israel e me colocou em um monte muito alto, sobre o qual era algo como a moldura de uma cidade ao sul. O Monte Sinai, o tabernáculo, os templos de Salomão e a cidade de Deus são todos lugares de habitação para Deus. O Novo Testamento usa essa linguagem sobre Jesus aos cristãos convictos em seu amor a Deus. O que está em Mateus capítulo 4, versículo 14, que diz que os cristãos são a luz do mundo e uma cidade e uma colina que ninguém pode esconder. E também em Hebreus capítulo 12 nos diz que os crentes vieram ao Monte Sião, o Monte Santo de Deus e a cidade do Deus vivo. As montanhas são os pontos mais altos da terra e mais perto do céu e de Deus. Eles simbolizam um ponto de encontro de Deus e do homem, o céu e a terra. No topo, há Deus. No fundo, você tem seus múltiplos desejos. Os desejos conflitantes o puxam em direções diferentes. Algumas são boas e outras ruins. Quando você sobe a uma montanha, há menos desejos prejudiciais porque você almeja em direção a Deus, o bem supremo. Se na parte inferior vários desejos conflitantes quase o rasgam, no topo você tem paz e unidade com Deus. Você tem a mente de Cristo. Não sei se você subiu a um monte muito alto. Ao olhar para baixo, imagine você deitado em um cenário da bela natureza. Você fica limitado à sua visão de um pequeno cenário a seu redor. Essa sua visão do fundo, vista do alto do monte, você vê aquele cenário e mais ainda, tudo que os seus olhos alcançam.
Na parte mais alta do monte, você tem uma visão de 360 graus de tudo. Eu poderia mencionar várias passagens bíblicas onde ocorreram os mais importantes fatos na vida dos cristãos de todo o mundo, através dos tempos tais como o Éden, que estava no topo de uma montanha, Noé desembarcou em uma montanha após o dilúvio, Abraão estava prestes a sacrificar Isaque numa montanha. Deus aparece a Moisés em uma sarça ardente em uma montanha. Deus deu a lei a Moisés em uma montanha. Os 2 templos de Israel que foram destruídos estavam no Monte Moriá. Jerusalém está em uma montanha. Jesus expressa o seu sermão mais reconhecido de uma montanha. A transfiguração de Jesus acontece em uma montanha. Jesus muitas vezes ia a uma montanha para orar. Na noite da sua prisão, ele estava orando no Monte das Oliveiras. A Escritura não nos diz, mas a maioria dos estudiosos pensa que Jesus foi crucificado em um monte. Jesus sobe ao céu de uma montanha. Para parafrasear com tudo que foi exposto até aqui, finalizo o que está em Mateus capítulo 24, versículo 6, que diz assim: E ouvires rumores de guerra, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E no versículo 16 do capítulo 24, também de Mateus, que diz assim: Então os que estiveram na Judéia fujam para os montes. E o que está no livro de Salmos, capítulo 128, versículo 1: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.